1 João? 1 João 4, 7 e 8? O que é que tem tá dizendo lá? Fala assim, ó, amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todos que amam é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse é um tema que eu tenho desde pequeno comigo e eu tento praticar, entendeu? Realmente fala comigo essa passagem. É onde que eu tento praticar assim, entendeu? Cada dia mais. Não é fácil, né? É fácil você amar as pessoas que você gosta. É difícil você amar aquelas pessoas que você não gosta, né? Então, o seu nome é? meu nome é Fernando. Fernando, quanto tempo você está aqui, Fernando? Faz pouco tempo, vai fazer uns 2 meses mais ou menos. 2 meses? Uns 2 meses mais ou menos. Foi levantado obreiro? Fui levantado como obreiro. Não faz muito tempo não. Ok. Faz 3 semanas. Pra 4 semanas. Tá certo. Eu tô indo na frente do trabalho aí pra tá fazendo as coisas com ódio de decência, né? É humilde, Pra né? tá ajudando aquelas pessoas que tá chegando agora também, né, pastor? Porque O seu nome é? meu nome é Fernando. Fernando, é humildade, né, irmão? Você é humilde, né? Então, no caso, eu sempre tenho explicado que alguém fica de olho, certo? Para você ter uma posição, alguém fica olhando você para dar uma posição para você. Não é de qualquer jeito. Então as pessoas ficam estudando as pessoas para dar uma posição, né? Então se alguém não visse nada em você, ele não te dava posição nenhuma. Entendeu? Porque o de fora fica analisando, né? Analisando quem tá dentro. Aí fica analisando de acordo com o que o ego da pessoa, ou do dirigente, ou do dono, ou do pastor, né? Que ele se sentiu bem com aquela pessoa, o que acontece? Aí ele quer fazer alguma coisa, alguma graça para aquela pessoa, porque pelo merecimento, né? O merecimento que ela tem. E aí começa a surgir os cargos, não porque o homem quer, é porque Deus, ele coloca o homem na frente do trabalho, e Deus primeiramente fala com o homem que está na frente. Como falou com Moisés, né? Não falava diretamente com Arão, mas falava com Moisés. Moisés transmitia para Arão. Então, quando alguém está na frente do trabalho, pronto, você no caso. Você com seus méritos que você tem, você refletiu para alguém algo que você realmente tem no seu interior. E Deus, vendo seu coração, tocou no coração do pastor para te nomear a um cargo. Entenda isso. E agora você distribuindo bem esse cargo, desempenhando bem o cargo que você tem, daqui uns dias você vai ter outro, entendeu? E assim você vai galgando passo a passo os seus passos. Você entendeu, Fernando? É desse jeito que funciona. Na obra de Deus é assim. Em todos os lugares é assim. Em todos os segmentos é desse jeito que funciona. Você só adquire as coisas se você tiver a competência para ela. Alguém olha em você, vê que você tem alguma coisa, né? Se alguém olhar para você e ver que você não tem nada, também ninguém lhe chama você para ser nada. Se você foi olhado ou visto por alguém, porque Deus, o próprio Deus, ele não olha a aparência do homem, mas olha o coração. Então, Deus começa a conceder as coisas para o homem, né, que tem o coração bom. Entendeu? Primeiramente, a Bíblia diz, não sei se você sabe, mas vai saber agora, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Está falando que Deus colocou o mundo no coração do homem sem que o homem percebesse a obra que Deus fez desde o começo do mundo. Colocou um mundo aí dentro. O mundo maligno não é o mundo, essa expansão que você está vendo. O mundo mal está no coração do homem. E quando é tirado o mundo do coração do homem, entra no homem o reino de Deus. Batismo com o Espírito Santo. Palavras, e começa a receber conhecimento divino pelo Espírito Santo de Deus que está no coração do homem. Você entendeu, Fernando? Entendi. Então é desse jeito que funciona. Se você quiser, eu quero sabedoria, eu quero ser um homem sábio. A sabedoria está tudo dentro da Bíblia. É só ler a Bíblia, mas se ler a Bíblia sem o Espírito não vai entender.
Então tem que ser batizado com o Espírito Santo e vai ler a Bíblia, porque você vai passar para o povo a sabedoria da Bíblia, quem foi Moisés, quem foi Abraão, quem foi Davi. Se você não sabe a história, você vai falar de você mesmo, ou falar da vida de outra pessoa que você conhece, falar o seu testemunho, mas principalmente as histórias da Bíblia é quem converte, que a Bíblia é a espada do Espírito Santo. Você está me entendendo, Fernando? É assim, Fernando, que funciona. É ler a Bíblia para ser sábio e ser entendido, que a sabedoria está nela. Ah, eu quero sabedoria, então leia. Depois que você lê e saber daquelas histórias todas, quando você estiver cheio do Espírito Santo, ele, na hora, se você estiver lá no altar, altar é lugar de sacrifício. E lá você começa a ser lembrado pelo Espírito Santo. O que você vai falar, de repente você se lembra eu li lá em Moisés, que Moisés abriu o mar vermelho. O Espírito Santo começa a lembrar as passagens que você já leu, que você já guardou na sua cabeça, você começa a ganhar almas pelo conhecimento da Bíblia que está em você. Tá vendo, Fernando? É desse jeito que funciona. Então, como você já está um passo a mais, você estava no estágio primário, agora está no médio, mínimo médio, que é obreiro, depois vai passar para ser diácono, depois presbítero em diante. Tem muita história para contar com virar pastor. É só benção. E aí, você nesse crescimento espiritual, você vai ver que a vida é uma maravilha, do lado de Deus. E do outro lado é o Egito, né? O Egito é onde tem o pepino para se comer e a cebola. Mas a parte com Jesus é nos Santos dos Santos, né? E essa parte foi tudo descoberta. E Deus realmente vai fazer uma grande obra e você vai viver, vai ter uma profissão de pregar o Evangelho do Reino de Deus. Tá vendo como é que é a história? É desse jeito que funciona, Fernando. Você está no caminho certo. Sair desse caminho não vai em lugar nenhum. Isso aí já é notório, certo? Uma coisa certa, que se você sair do caminho de Deus, todo homem que deixou a Deus, ele virou mula, né? Nabucodonosor foi comer capim, certo? Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, foi comer capim. Passou 3 anos comendo capim, cresceu pelo nele, certo? Desobedecer a Deus não adianta. Deus, ele mata e ele faz viver. Ele tirou o povo do Egito, Canaã era a terra prometida, ele tirou o povo do Egito, 72 almas que entrou lá no Egito, depois ele tirou milhões e milhões de almas lá para cá, usou Moisés, atravessou o Mar Vermelho e matou 32 cidades na frente do povo de Israel. Deu a terra de Canaã lá do outro lado e aquelas terras que ele foi passando foi matando. É como se você plantasse aí umas terras de cana, depois quando tivesse no jeito você cortasse tudo e colocasse para fazer açúcar. E assim foi Deus. Deus, ele mata, ele faz viver. Aquele faraó foi nascido para Deus ser glorificado nele. Nasceu para morrer afogado, faraó. Judas nasceu para ser enforcado. E todos que nasceram e morreram na miséria foi porque Deus não chamou para a obra dele. E eles vieram para isso, para só irritar você, encher seu saco, né? E você ser uma pessoa obediente por causa da irritação deles. Só que eles não se libertam, eles vão morrer assim mesmo. Mas você é como se fosse uma madeira para bater em você. Depois que ele bateu em você muito tempo, foi lá e morreu queimado. É assim que funciona. Deus mata e faz viver. Então eu gosto de Jesus Cristo por causa disso, porque ele é todo poderoso. Tá vendo, Fernando? Aleluia, tô ficando vermelho já. Não, mas é muito interessante. Não é bonito? Você passou pra mim, eu tive total entendimento, porque é que nem... Você passou a entender a conversa. Eu entendi certinho, porque é que nem, vamos supor, uma pessoa nasce, quer dizer, você nasce, a pessoa nasce também, aí através dela, você vai ser lapidado por Deus, vou falar assim, ele é um diamante. Ele veio para te provar. Veio para me provar, para mim. Para você ficar, que você é um escolhido e o outro veio para provar você. É como o diabo. O diabo está no inferno e ninguém quer ir para o inferno.
Mas tem que fazer por onde não ir para lá. Mas ele era um anjo, né? Se rebeliou, Deus fez o inferno. Foi o diabo que fez o inferno. Não foi Deus. Deus fez tudo, criou tudo ele. É um projeto dele. Ele quis desse jeito. Então não pode ser, é só a gente entender o projeto de Deus, que está tudo feito, está tudo na Bíblia. Tudo quem é você está na Bíblia Sagrada. Os meus intentos, as minhas alegrias, as minhas tristezas, está tudo dentro da Bíblia Sagrada. É lá que a gente busca a sabedoria e a obediência. É tudo na palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo não casou, permissão de Deus, mas era um homem muito violento, um homem muito terrível. E Deus não gosta de não separar homem covarde. Só separa homem que realmente tem conteúdo. Ele transforma e faz ser um homem prudente na lei dele. O apóstolo Paulo era prudente na lei dele, no catolicismo lá. Na lei romana dele lá. Ele era um prudente. Ele pegava os crentes, batia e tal. Viu o Estevão morrer, tal, em pé lá. E o Estevão sendo apedrejado. E o Saulo lá de braços cruzados, vendo ele ser apedrejado. Depois ninguém chegou a pregar para Saulo, mas Jesus derrubou ele do cavalo. E agora? Está tudo na mão de Deus, irmão. O homem não escapa. O homem não adianta dizer, não, você não é machão coisa nenhuma. Deus te mata e vai viver. Ele é o oleiro. Ele desmancha o barro e faz um barro novo. Tá vendo, Fernando? Como é que é a história? É desse jeito que funciona. Quer ser sábio? Senta, lê a Bíblia, ore, peça entendimento e continue lendo. Se você ler, vai aprender a história. E se você aprender a história, não tem para ninguém, cara. E todo mundo vai se converter de acordo com a história que ele está vendo pela sua boca. Mas só que está na Bíblia. Mas muitos não têm coragem de ler a Bíblia. Você entendeu? Certo. Então peça a Deus um dom de ler, porque aí é onde você vai brilhar. Aí você chega no altar assim, diz a história, desde a época de... Aí fala a história, desde do Egito até de Abraão, que Abraão foi o primeiro crente. Por que ele foi o primeiro crente? Porque em Abraão foi dada a promessa a Abraão. O filho de Abraão, que foi da empregada dele, Agar, foi Ismael, não é o filho da promessa. Depois foi que veio o filho da promessa, Isaac, a Abraão. Entendeu? E esse Isaac e esse Abraão é o primeiro crente da Bíblia. É Abraão. E ele foi justificado pela fé. E nós hoje vivemos pela fé. Se você acreditar, você vive. Se não acreditar, não vive. Tudo pela fé. Aí veio Moisés, que Moisés foi a lei, né? Moisés foi dado ao ministério da lei, por quê? Por causa da transgressão dos homens. Aí veio Moisés, Deus deu a lei para Moisés. Os 10 mandamentos. Depois ele aboliu aqueles 10 mandamentos de Moisés, só sobrou um. Amar o próximo como a ti mesmo, e aquilo ali não serve para lhe salvar. Aquele de Moisés não. Moisés foi o primeiro, é um mediador, né, entre Deus e os homens. Né? Então chegou Moisés, depois Moisés foi tirado e veio Cristo. Aí agora quem quiser viver, vive pela graça, não pela lei de Moisés. Ninguém vai matar bode, matar boi para perdoar pecado, mas não. Quem mata bode e boi agora é para sacrificar para outra pessoa, mas para Deus não precisa mais de sangue de bode. É assim que funciona. Legal. Entendeu? Pastor, deixa eu tirar uma dúvida. Estou conversando com um rapaz, e ele tocou no referente, dízimo, oferta, porque ele fala que no Velho Testamento estava escrito que você tinha que dar 10% do seu salário, certo? Só que quando surgiu o Novo Testamento, não tinha nada disso. Tinha você dar uma oferta para Deus, mas não estimula o valor. Isso é correto? O dízimo é o seguinte, quem deu o primeiro dízimo? Foi Abraão? Quem deu o primeiro dízimo? Deve ser, quem deu o primeiro dízimo foi Abraão. O Melquisedeque. Abraão, mais ou menos é isso aí. Que deu Abraão. Teve uma guerra de 7 reis aí. Bom, eu sei que foi dado o dízimo para Melquisedeque. Então o dízimo, ele deu o dízimo a Deus, ao próprio Deus, né? Rei de Salém.
Então o dízimo não fala se foi proibido, porque o dízimo não foi na lei de Moisés, né? O dízimo não foi na lei de Moisés. O dízimo não foi Abraão que deu o primeiro dízimo a Deus. Certo? Mas o dízimo continua sendo dando. Se a pessoa não quiser dizimar, ninguém pode forçar ninguém a dizimar. Mas se der o dízimo, é válido. Eu não posso forçar você estar dando o dízimo, mas se você realmente acreditar que pode, você dá. Agora tem muitas igrejas que exigem, né? Se você não der o dízimo, você não vai para isso, não vai para aquilo. É porque esse senhor falou para mim que na igreja, uma igreja assim que ele passou, que ele conheceu, se você não dá o dízimo, você é até excluído da igreja. Tem várias igrejas que proíbem, que ele quer que você dê o dízimo e na linhagem da igreja deles, né, da maneira que foi levantada a igreja deles, se você não der o dízimo, você não é obreiro. Mas tem outros que não, tem uns que sim, tem outros que não. Mas o dízimo... Mas então quer dizer que o dízimo você dá se você sentir no coração. Não que você tem que devolver para Deus. Não, porque o dízimo é uma gratidão que realmente você... Abraão não deu o dízimo? Foi Abraão mesmo, ele deu o dízimo. Foi o primeiro dízimo que ele deu. Mas aí não foi a lei de Moisés. Abraão não foi a lei de Moisés. A lei de Moisés foi abolida. Não vale para salvar mais. Só Cristo, depois veio Cristo e acabou, aboliu a lei. A lei dos 10 mandamentos, certo? Não é Abraão, nem Isaac, não é. E aí, uma oferta, uma coisa muito forte é uma oferta. Se você der uma oferta de coração, você deu mais do que eu. Tem vezes que você dá mais do que eu dízimo, porque tem vezes que a pessoa dá o dízimo murmurando. E ali Deus não aceita também. Porque ele olha para o seu coração. Se você der uma oferta de coração, como aquela oferta da viúva, aí de Deus você recebeu tudo. Entendeu? Melhor do que você der. Se fizer as coisas para Deus com murmuração, ele não vai aceitar. Você viu que Abel, né, e Caim, né? Abel e Caim. Abel deu a oferta para Deus, Deus aceitou. Caim foi dar a oferta dele e Deus não aceitou. Ele disse, olha, se você trouxesse, se você me der a sua oferta, eu não aceitava. E se você pecar, aí pronto, é pior ainda, que ele não pegou, mas trouxe a oferta e Deus não quis a oferta dele. Certo? Deus não quis, conhece o coração mesmo, não quis. Quis a de Abel. Aí ele se rebeliou, porque Deus não aceitou a oferta dele. E se você fizesse bem, não era aceito. Se você não fizer bem, o pecado está na porta. Se você fizesse o bem, eu não ia ser aceitado, do mesmo jeito. Brincadeira? Deus disse, se você fizesse o bem, eu não ia te aceitar. E se você não fizer o bem, o pecado está em você e aí acabou tudo. Não aceitou mesmo. Ninguém sabe qual foi o motivo que Deus não aceitou a oferta de Caim. Só que depois, a prova foi isso, que depois ele se rebeliou contra Deus e contra o irmão e matou o irmão. Caim matou Abel. Certo? Então Deus já sabia o que estava no coração dele, por isso que ele não aceitou mesmo. Que por mais que ele pudesse dar ali, já não seria de coração. Se ele desse, Deus não ia aceitar. E se ele não desse, se ele pecasse, aí que ele ia pagar mesmo. É tudo projeto de Deus. Então é bom a gente aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, obedecer a Deus, porque Ele mata e Ele faz viver. Ele põe enfermidade e tira. Ele permite. Se o diabo entrou lá, porque ele permitiu. Ele não permite, você não entrava. Jó, o demônio veio e derrubou tudo dele. Acabou com a casa de Jó, porque Deus permitiu. Se Deus permitisse, o diabo não ia, porque Jó era reto. Era reto de coração. Jó era reto de coração, então não tinha como ele estar numa miséria daquela. Mas Deus aí permitiu, para provar que ele realmente era um amigo de Jó e Jó era amigo dele. Permitiu, tem muita vez, eu estou passando por isso, será que eu estou em pecado? Não, tem vezes que Deus está permitindo. Só tem que engrandecer a Deus. Para tudo dê graça. Alguém te afligiu, dê graças a Deus. Alguém mentiu contra você, dê graças a Deus. Porque está tudo na mão de Deus. Se ele quiser matar o cara, ele mata.
Se ele quiser, no outro dia o cara tá sem o braço, porque alguém cortou, tá sem o braço, porque tá invadindo contra você e você só acredita nele. Eu quero aquele que mexeu com você só entrega na mão divina e pronto, já era. Você é a menina dos olhos de Deus. Então você tem que entender isso. Então, se eu entendo, sou consciente que realmente eu sou a menina dos olhos de Deus, ninguém pode mexer comigo, eu só tenho que estar certo. Então, se mexeu, vai pagar. Não adianta. A mão de Deus é pesada, né, pastor? Ele permite as coisas, né? Então o diabo vai lá e entra e mata. Entendeu, mulher? Deus permite. Não é que ele veio fazer nada, é porque ele permite, o diabo vai lá e pega você. Ele deixa as coisas ruins acontecer. Ele permite. Tudo permitido por Deus. Se Deus não quiser que o diabo chegue na sua casa, derrube sua casa, ele não vai derrubar. Mas se Deus permitir, o diabo vai lá e derruba. Toca fogo no gado. É assim que funciona. Tá vendo, Fernando? Um pouquinho de conversa que nós temos, tá vendo? Já aprendi muita coisa. Entendeu algum negócio, como que é? Então você traça uma... depois você traça uma diretriz e disse, eu quero chegar ali. E começa você a orar para chegar onde o seu objetivo. Você traça um objetivo para você. Né? Aí você tem. Você quer ser o quê? Advogado, doutor, médico, veterinário? Eu quero ser doutor, então eu vou orar para ser doutor. Médico. Entendeu? Ali é a sua diretriz, seu objetivo. Entendeu? E ir atrás, né? O que acontece quando você traça seu objetivo? Porque você se alegra naquela carência. Entendeu? Você se alegra naquela atitude sua, no que aquilo vai lhe proporcionar para você. Então você vai orar a esse respeito e você vai ficar forte nesse respeito. E Deus vai confirmar com você e vai deixar você ali no seu objetivo. E você vai se sentir todo dia de orar, de buscar por causa daquele objetivo. Então aquele objetivo é quase uma segurança para você. Porque você tirou uma coisa para você lutar, tá? Você tá focado. Você parou uma coisa para você focar nela. Entendeu como é que é? Assim que funciona. Aí o povo começa a ver você diferente, porque você está com um objetivo, tem uma diretriz traçada e tem um propósito né? E cuidado com o propósito e insistência naquele propósito. Por isso aí você vai crescendo espiritualmente, entendeu? Por causa daquele propósito. E cada vez que você pula um degrau, o homem é tocado por Deus e dá uma posição. Deus, toda posição que você é jogado, você é iluminado. Você é iluminado, vem mais sabedoria espiritual para você. Cada cargo que você vai subindo, você vai se iluminando. E você vai, palavra melhor, como eu sei explicar mais a Bíblia, olha, abriu minha mente, rapaz, olha que maravilha, olha como eu estou gostando disso, porque ele te iluminou. Se você abandonar aquele cargo, aí você volta a zero. Aí a sua mente aí porque Deus tira de você as coisas que ele te deu. E para você reconquistar de novo, parece que é mais difícil. Né? Aí vai. Porque que nem o primeiro amor, né? Quando você está no primeiro amor ali, você sente a presença, pá. Aí vamos supor que você sai. Quando você volta, você já vem desanimado, então começa do zero, então fica mais difícil ainda. É mais difícil. Se o cara puder não cair, é melhor. Se o cara puder não cair, é melhor. É isso aí, pastor. Interessante mesmo. Deus trabalha de uma maneira que não tem explicação, né? Só ele mesmo para direcionar nosso caminho. Tem como nós estamos vendo, pastor, essa pequena gravação? Tem como nós estamos vendo essa pequena gravação? O quê? Essa pequena gravação. É isso aí. Agradecer a Deus. Você está agradecido a Deus por isso. E a gente já gravou com o homem aqui. Eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que ele... Você disse que o homem era acanhado, que era devagarzinho? Ô, rapaz. Eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que ele tem me dado de novo. Porque ele já tinha me dado outras oportunidades, só que não deu valor, né? E essa aqui eu quero fazer bem feito para ser a última. Tá certo. Entendeu? E você usava o quê? Perseverar com carinho.
maconha, cigarro. Você vai dar um conselho para alguém aí? Para que não entre nessa? Seja aí, todas as pessoas que estiver aí fora fazendo isso aí, você pode sair disso que não vai adiantar nada. Pastor, eu caí nessa aí, sofri muito, entendeu? Em relação das drogas, assim. Tem família, tem mulher, tem filho? Tem tudo ou não tem nada? Perdeu tudo? Não é que eu perdi tudo, é que eu praticamente nunca tive, pastor. Eu tive assim, tive uma mulher, mas que nós não andava certo do caminho de Deus. Fazia minha atrapalhada, mas você não afetava. Só que o que eu tenho pra falar aí é que não vai quem estiver nessa vida, né? Não vai por esse lado não, porque quem estiver nessa vida aí, tenta procurar uma ajuda, porque o diabo só sai com ajuda, né? Só sai com ajuda. Que a pessoa sozinho não sai. Não sai sozinho não, é bem difícil. Tá certo. E se a gente procurar uma ajuda, né? A gente vai estar procurando Deus, conhecendo Deus, então é só Ele para tirar nós desse caminho que nós vivíamos, de lamação, né? É verdade. Porque se a gente for por nós mesmos, a gente não consegue, a gente não é capaz. Então é só por Deus mesmo. Bom, graças a Deus. Então, Deus abençoe o Fernando. Essa entrevista muito boa, graças a Deus. E eu estou feliz em ter feito alguma coisa para Jesus Cristo, que é falar do amor de Deus para você também e ouvir o seu testemunho, tá bom? Deus abençoe, viu, Fernando? Amém. Deus abençoe, cara.